Bom dia, povo de Deus, amém, glória a Deus. Quando eu presenciei o altar aqui hoje, eu fiquei tão feliz. Quantos brinquedos, cesta básica, vai ser um Natal muito abençoado, amém. A gente vai estar saindo, acho que na quinta-feira. Se você ainda não conseguiu trazer o seu presente, o chocotone, o presente para as crianças, você pode trazer na quarta-feira, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 2, Eclesiastes capítulo 2, vamos ler o versículo 11 ao 13. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, diga comigo, sabedoria. E a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguir ao rei, mesmo que outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Eu gostaria que você aplaudisse ao Pai, ao Filho, ao Senhor Espírito Santo. Tem um escritor muito famoso, chamado Augusto Cury. Quem já viu falar? Um homem muito sábio, vamos dizer sábio. Ele disse uma frase, e essa frase é uma frase muito forte. Ele disse que os inteligentes aprendem com seus erros, mas os sábios aprende com os erros dos outros. Vamos lá? Diga comigo assim: os inteligentes aprendem com seus erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Diga para o seu irmão: você quer ser inteligente ou você quer ser sábio? Hã? Deixa eu dizer algo para você. Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um propósito, um plano para cada um de nós. E a Bíblia vai dizer que Deus já determinou a nossa história. Nós só precisamos seguir os passos daquilo que Deus já estabeleceu antes da fundação do mundo. Mas quando nós olhamos para a história de algumas pessoas, inclusive Deus, o nosso Pai, Ele não está expondo os pecados das pessoas, de vários personagens bíblicos que nós conhecemos, mas esses pecados servem como uma referência para que a gente não tome o mesmo caminho, para que a gente não passe pela mesma dificuldade que essas pessoas passaram. E existem coisas na nossa vida que nós mesmos procuramos. Você acha que estava no script de Deus? Você acha que estava no plano de Deus? Davi passar por um adultério? Davi cometer um assassinato? Lógico que não. Isso foi escolhas, decisões erradas. O que Deus estabeleceu, a Bíblia diz que a obra de Deus, ela não traz peso. Então toda a história de cada um de nós, que nós temos nesta terra, é uma história onde vamos passar por lutas, sim,
Mas existem coisas que nós vivemos, consequências do nosso pecado, consequências de decisões erradas. E não podemos colocar na conta de Deus. Ah, aconteceu isso porque estava no plano de Deus, fazia parte do propósito de Deus. É lógico que não. Jamais Deus gostaria que Davi passasse por um adultério, passasse por um assassinato. Quando nós olhamos também para a vida de José, José ele passou pela cova. José, aparentemente ele foi injustiçado, né, pela mulher de Potifar. José sofreu algumas atitudes de inveja por parte de seus irmãos. Mas será que isso fazia parte do plano de Deus? Quando eu estava lendo esse texto, Deus me mostrou algo incrível sobre a vida de José. Toda vez que se prega de José, fala da sua vida de superação, como ele chegou até o reinado do Egito. Mas o Senhor me trouxe uma revelação para que a gente possa aprender com os defeitos de José. Hoje eu não quero falar das qualidades de José, eu quero falar dos defeitos de José, para que a gente possa refletir e não passar pelo mesmo caminho. O primeiro erro, o primeiro defeito que nós vamos encontrar na vida de José, está lá em Gênesis capítulo 37, no versículo 2, vamos lá, Gênesis capítulo 37, no versículo 2. E aqui nós vamos encontrar alguns defeitos na vida de José, que dificultou a sua caminhada ao propósito. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seus irmãos, com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia o quê? Más notícias deles a seu pai. A Bíblia vai me dizer, querido, que José, quando ele estava lá no pasto com seus irmãos, trabalhando, e tudo que acontecia, qualquer situação, tudo que se falava, a Bíblia está dizendo que José chegava em casa e contava tudo para o seu pai. A primeira coisa, o primeiro defeito que eu encontro na vida de José, fofoqueiro. O primeiro defeito de José, fofoqueiro. Deixa eu falar algo para você, querido. A coisa mais difícil na nossa vida é controlar a nossa língua. É a coisa mais difícil que tem. E as nossas palavras, elas têm um poder de destruição muito grande. A fofoca, ela destrói relacionamentos. A fofoca, querido, ela traz desunião, discórdia entre irmãos. É terrível você conviver com um fofoqueiro. E não vale a pena nem você conviver com um fofoqueiro. O fofoqueiro, ele habita em terra seca. E aqui a gente vai identificar um grande defeito na vida de José. Por isso que os irmãos não gostavam dele. Por isso que ele não era bem-vindo. Porque José era um fofoqueiro.
E olha o que a Bíblia vai dizer sobre fofoca. Provérbios 13, no versículo 3. Provérbios 13, versículo 3. O que guarda sua boca, conserva sua alma, mas o que abre muito seus lábios, se destrói. Efésios capítulo 4, versículo 29. Olha o que vai dizer o apóstolo Paulo. Efésios 4, 29. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? Torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Pelo amor de Deus, se aquilo que você vai falar não traz edificação, não traz vida, cale a sua boca. Aquilo que você está falando do seu irmão ou de alguém, isso vai trazer algum benefício, algum crescimento, isso vai trazer vida para aquela pessoa, para você. Cale a sua boca. Por isso que a Bíblia fala, é melhor você ouvir mais e falar menos. Quantas pessoas que conseguem causar discórdia, conseguem destruir relacionamentos, pessoas que parece que é um vício, querido, ela só abre a boca para criticar, ela só abre a boca para falar mal de alguém, falar mal da igreja, falar mal da liderança. E o que me deixa indignado é você ter dentro da igreja pessoas que são líderes, pessoas que conduzem célula, pessoas que conduzem pessoas, ao invés dele ser uma referência na célula dele, muitas das vezes leva o nome de fofoqueiro, de intriguento. Tem coisas que às vezes é até verdade, mas para que você vai julgar isso no vento? Para que você vai ser um causador de discórdia? Não tinha necessidade José chegar em casa e ficar fofocando. Porque quando você faz isso, olha o que a Bíblia está dizendo. O provérbio, volta lá, Provérbios 13, 3. Provérbios 13, 3. O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito os seus lábios, se o quê? Se destrói. Vamos falar menos, querido, vamos ouvir mais. É o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 4, 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Vai trazer edificação? Vou falar, vou contar, vai ser bênção. Agora, não vai trazer edificação, vai ser a sua destruição. Tem gente que não consegue ficar calado. Tem gente que não consegue segurar a língua. Tem gente que não guarda segredo. É terrível isso. Você tomar um nome de fofoqueiro, olha o fofoqueiro. É terrível isso. Então aqui o primeiro defeito que nós encontramos na vida de José. Isso não estava no script de Deus, nos planos de Deus, para a vida de José. E por causa desse defeito, ele não era bem visto pelos irmãos, porque era tido como fofoqueiro.
não podemos compartilhar nada com José, não podemos pedir conselho para José, não podemos pedir uma direção para José, porque ele é fofoqueiro. Imagina você chegar no gabinete comigo, abrir o seu coração, colocar para fora, você quer ser ouvido, eu vou sair do meu gabinete e contar, olha irmão, tal, terrível isso, querido. E a Bíblia, olha o que a Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 6, no versículo, a partir do versículo 16, olha só, olha o que o texto vai dizer. Estas 6 coisas o Senhor odeia, olha só, a Bíblia está falando, vamos falar de 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma, o que? Abomina. Vamos continuar? Vamos lá, 6 coisas primeiro. Ele odeia olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Agora o 7º, e o que semeia contenda entre os irmãos, ele o que? Abomina. Então era um pecado terrível de José, ele era o que? Fofoqueiro. Todo mundo prega falando bem de José, hoje eu vou meter o pau no José. José era um fofoqueiro. O segundo defeito que nós encontramos na vida de José, vamos lá em Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso, o que? O odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu pois deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Olha só, versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Segundo defeito, pastor Essílio, que nós encontramos na vida de José, ele era soberbo. Querido, tem coisa que Deus te entrega, tem sonho que Deus te dá, que é só seu, querido. Você não conta nem para o anjo. Como que ele vai diante dos irmãos, que já estava com raiva dele, que era fofoqueiro, e aí ele vira para os irmãos, olha, vocês vão se inclinar a mim, vocês vão se submeter a mim, meu pai, o Senhor também. Imagina, rapaz, que é muita soberba, tem que ser muito soberbo para falar um negócio desse. O próprio pai fala, que é isso, menino? Olha, eu não estou falando de um jovem, não, já tinha 17 anos, querido, ele sabia, não era menino não, 17 anos,
se ele fosse humilde, se ele fosse na verdade sábio, ele só era inteligente, mas se ele fosse sábio, ele teria o encontro do pai dele: pai, eu quero conversar com o senhor, pai, eu tive um sonho assim, 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 pai, que é isso? O pai iria orientar: não conta isso para os seus irmãos, se você falar isso, eles vão te odiar ainda mais. Mas ele fez questão de chamar o pai, de chamar os irmãos, e botar para fora o sonho que Deus deu para ele. Soberbo. E a Bíblia diz que Deus abate aos soberbos, e dá graça aos humildes. A Bíblia fala sobre isso. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou comigo assim: você lembra de você? Empresário bem sucedido, estava bem, aí deixou a soberba entrar no seu coração. Querida, a soberba quase me matou. Quase me matou a soberba. Não soube lidar. Ainda bem que Deus teve misericórdia da minha vida. Então tem coisas que Deus te dá, que você precisa, querido, compartilhar somente com pessoas que estão preparadas para te orientar, para te aconselhar. Mas não chega diante dela com soberba, chega humilde. E aqui nós encontramos mais um defeito de José. José era soberbo. Vamos achar mais um defeitinho de José? Vamos lá, Gênesis capítulo 37, versículo 18 e 19. Gênesis 37, 18 e 19. E viram-no de longe, José estava indo ao encontro deles, e viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o quê? Matarem. E olha o que é que diz no 19, e disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador. Gente, sabe aquela pessoa que está vindo, e que você diz assim: lá vem um antipático. José era conhecido como um antipático. Lá vem o sonhador, lá vem um antipático, porque não sabia se relacionar. Eu não estou dizendo que você tem que rir para todo mundo, mas pelo amor de Deus, não seja antipático. Saiba entrar no lugar e saiba sair, querido. Não seja aquele crente, né, que as pessoas falam: ei, já veio o crente, já veio um antipático. O cara não sabe nem se relacionar. É terrível isso, querido. Quando você leva esse título, você leva este nome. Eu não vou na festa de Natal, não. Os meus parentes não vou mesmo. Lá tem bebida, o pessoal fuma. Ei, será que está correto isso, querido? Você tem que ir lá e mostrar que é diferente. Você tem que ir lá e mostrar que você, querido, é diferente. Não seja antipático, porque o antipático, ele fecha as portas das oportunidades. Eu não estou dizendo que você tem que se misturar a eles, mas Jesus sempre teve em ambiente, mas Jesus nunca se misturou com o ambiente. Jesus nunca levou o título de antipático. Convidavas: que eu vou lá na tua casa, os publicanos vão lá na tua casa. É terrível quando você recebe esse título. Já veio um antipático. O cara não sabe se relacionar com ninguém. Então aqui você percebe mais um defeito de José, querido. José era o quê? Antipático. Agora vamos lá. O cara era fofoqueiro, soberbo e antipático. Estava preparado para ser governador? Não estava preparado. Por isso que apareceu uma covazinha. Aparentemente,
A mulher de Potifar foi injusta. Mas quando nós olhamos para os defeitos de José, Deus falou assim: esse cara precisa passar por um processo. Ele não está preparado para assumir o cargo que eu tenho para ele. Ele precisa ser curado da sua fofoca. Ele precisa ser curado da sua soberba. Ele precisa ser curado da sua antipatia. Aí o que Deus faz? Deus permite uma prisãozinha. Passou pela cova, não aprendeu. Aí Deus vai permitir agora o quê? Uma prisãozinha. E lá na prisão, porque Deus, ele sempre vai nos testar, querido. Deus sempre vai nos provar. Porque a Bíblia diz, Provérbios 20 e 21, que a bênção, que a herança antecipada não será bênção. Presta atenção. A herança antecipada não será bênção. Deus só vai entregar nas tuas mãos se você estiver preparado para administrar. Mas enquanto ele perceber que tem algumas coisas que precisa ajustar, você precisa vencer, você precisa ser curado nesta área, ele não vai entregar nas suas mãos. O projeto de Deus para José é ser governador do Egito. Por isso que a Bíblia vai dizer que não se passou pelo Egito homem como José. O Egito nunca viveu uma prosperidade, até nos dias de hoje, querido. O Egito nunca viveu tamanha prosperidade como viveu no tempo de José. Mas para que isso acontecesse, José precisava passar por esse processo. Agora, nós precisamos facilitar para Deus, querido. Você acha que estava no plano de Deus que José passasse por tudo isso, uma prisão injusta, ser lançado na cova? Lógico que não. Isso foi consequência do seu pecado, consequência das suas decisões erradas. Por isso que é importante a gente olhar para a vida de José e aprender com os erros de José, para que a gente não venha cometer o mesmo. E aí agora nós vamos identificar mais um grande erro de José. José foi levado para a prisão. E quando José estava na prisão, apareceu lá o copeiro e o padeiro, que trabalhava para o rei. E o copeiro e o padeiro tiveram um sonho. Como José era conhecido, aquele que interpreta sonhos, foram ao encontro de José. E aí José vai dar a revelação do sonho para o padeiro e para o copeiro. Ele vira para o padeiro e fala assim: olha, a revelação do sonho é essa e essa. Resumindo, Faraó vai cortar a sua cabeça. Agora ele vai revelar o sonho do copeiro. Olha, a revelação do sonho é essa e essa. Você vai ser honrado. Só que aí, querido, ele cometeu um grande erro. Mais um defeito de José. Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 40, no versículo 14. Gênesis capítulo 40, no versículo 14. Quando ele dá a interpretação do sonho para o padeiro, que o padeiro ia ocupar o seu cargo, ele ia estar próximo de Faraó, ele não pediu nada para o padeiro, cara. O padeiro já estava morto, não podia fazer nada. Mas agora, olha o que José faz. Olha o que José faz. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te, que uses comigo de o quê? De compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair dessa prisão. Mais um defeito, Eric.
terrível de José. Usou do dom de Deus em benefício próprio. Usou do dom que Deus deu para ele em causa própria. Cuidado, querido. O dom que Deus te deu não é para você, é para outros. É para o benefício do reino de Deus. Não queira levar vantagem naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque a Bíblia vai dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem gente que Deus derramou a unção de cura, e ele está usando essa unção em benefício próprio, para se promover, para se enriquecer. Olha o que José fez. José usou do dom que Deus deu para ele, para tentar se beneficiar. Agora vamos lá, imagina a indignação de Deus, quando ele ouviu José falar isso. José falar com o padeiro, você chegar lá em cima, você dá uma palavrinha e diz que foi eu que interpretei o seu sonho, e tal, me ajuda, me tire dessa prisão. No capítulo 41, quando vai seguir o texto, a Bíblia diz que José ficou mais 2 anos na cadeia. Deus falou assim: esse cara não está preparado, fofoqueiro, soberbo, antipático, e agora está querendo se beneficiar do dom que eu dei para ele. Tem que ficar na prisão, mais uns 2 aninhos. No versículo 23 vai dizer, 40, 23, vai dizer que deu uma amnésia no copeiro. O copeiro chegou lá e não se lembrou de José. Olha lá, o copeiro mó, porém, não se lembrou de José. Antes o quê? Se esqueceu dele. É como se Deus estivesse falando assim: você precisa crescer, varão. Você acha que eu não sou suficiente? Você precisa pedir ajudinha? Você precisa pedir alguém para te ajudar? Será que eu não sou suficiente? Ah, você não está preparado, cara, para ser governador. Mais um defeito de José. Eu quero concluir o texto agora. Foi a prova final, Aldeir, foi a prova final, que Deus falou: eu quero testar, ver se José está preparado. Passou pela cova, aparentemente injustiçado, mas foi eu mesmo que promovi, tentou levar vantagem, deixei ele mais 2 anos, então eu quero saber agora, se José está preparado para ser governador. Aí, Faraó tem um sonho, ficaram sabendo, aí o cara agora se lembrou, Deus fez lembrar. O cara, rapaz, até esqueci, rapaz, tinha um sujeito lá na cadeia, já tem 2 anos isso, agora que eu estou lembrando. Rapaz, eu falei que ia dar uma ajudinha para ele, ia falar com o senhor, e acabei esquecendo. Mas quem é? Não, José. Não, traz ele lá. Traz ele lá. É o teste de Deus, é a prova de Deus. Tudo é no tempo de Deus e na hora de Deus, querido. Tudo é no tempo de Deus e na hora de Deus. E se ele vê que se você não está preparado, você vai ficar no banquinho mais um pouquinho. Você vai ficar na cova mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho aí, esperando. E aí vai ser o teste, a prova. José agora diante de Faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 15 e 16. E Faraó disse a José, ao teste: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti, ouvi dizer, de ti, não do seu Deus, mas de ti, ouvi dizer, que quando ouves um sonho, o interpretas. Agora vamos lá, o que José vai dizer?
E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aí Deus bateu o martelo. Está preparado, você vai ser governador do Egito. Você vai ser governador do Egito. José só conseguiu, querido, chegar ao trono, ao final do seu propósito, porque ele conseguiu vencer esses defeitos. Fofoqueiro, soberbo, antipático, e entendeu que quem faz é Deus. Ele é apenas um instrumento. Mas para concluir o que nós aprendemos com essa história, é a frase de Augusto Cury: os inteligentes aprendem com seus erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Diga para o seu irmão, vamos facilitar o caminho para Deus. Fala com ele, facilita o caminho para Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Vem cá os levitas. Que você venha refletir nesta mensagem. Eu estou passando por isso, é porque Deus quer? Será, querido, que Deus quer mesmo? Você tem certeza? Tem coisas que Deus permite, mas tem coisas que você mesmo foi o causador. Não vem colocar na conta de Deus, não. Igual eu fico imaginando o diabo no inferno, cara, conversando com os demônios. Rapaz, tudo que esse cara faz é eu que sou o culpado. Não tem nada a ver com a história do cara. É eu que sou o culpado. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. Tudo é meu, cara. Imagina o diabo conversando no inferno. Tudo é meu. O cara vai lá e trai a mulher, fala que sou eu. São escolhas suas também, querido. São escolhas. É lógico que ele é o tentador, né? Ele faz isso. Mas tem coisas que são decisões erradas suas. Então, em nome de Jesus, vamos facilitar o caminho para Deus, né? Não vamos ser uma Sara, não, querido. Sara arrumou uma empregada para dormir com Abraão, cara. Causou esse grande problema aí, que até hoje nós temos, que é o conflito do Oriente Médio, por causa de uma decisão errada. Deus prometeu: não, Sara, não, mas eu sou estéril, não tem como, eu vou dar um jeitinho, vou dar uma mãozinha. Não tente dar uma mãozinha para Deus, você vai causar problema, cara. Quando você entra na história para tentar ajudar Deus, você vai causar problema. Tem que estar 100% dependente do Senhor. Senhor, faça a sua vontade. Davi teve que quebrar a cabeça, cara, para aprender. E Deus colocou todas essas histórias, né, de José, de Davi, para que a gente possa aprender com os erros dessas pessoas e não cometer o mesmo. Se a Bíblia diz que a obra de Deus não traz peso, se está trazendo peso para você fazer a obra, tem alguma coisa errada. Aquele que estabeleceu é o que vai fazer. É Ele que vai fazer. A gente é apenas um instrumento. É isso que nós temos que ser. Me conduz, Senhor, me leva. Quer que eu vou para cá? Não. Quer que eu pulo ali? Quer que eu faça? Deixa Deus te conduzir, querido. O problema é que você vê bastante flores dali, ali tem espinho. Não, ali tem espinho, mas Deus quer que você vá para o espinho, querido. Deus quer que você vá para o espinho. Você precisa ouvir a voz de Deus. Eu sempre gosto, né, de Salmo 90, versículo 12, que diz assim, a oração de Moisés: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias na terra, para que eu alcance um coração o quê? Sábio, não inteligente, sábio. Coração, sabe, que eu não seja inteligente, mas que eu seja sábio. Eu preciso ser sábio. Amém? Vamos adorar o Senhor.